Boa noite, pessoal. Eu sou Mônica Belotto, eu sou advogada, sou psicanalista e eu criei o tema dessa live, alienação etária, porque é um tema muito recorrente e tem aparecido muito para mim, uma demanda muito alta sobre o tema da alienação etária. Eu costumo trabalhar com alienação parental e de repente começou a aparecer alienação etária. O que é uma alienação etária? A alienação etária, ela está dentro do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Grande coincidência, porque também foi o ano em que eu me formei advogada, né? E o que a gente vem observando? Segundo o IBGE, a população brasileira, que era eminentemente jovem, começou a ficar uma população idosa. E aí a gente olhando os dados, olhando a lei que existe desde 2003, a gente vem observando que a lei vem sendo vilipendiada, totalmente descumprida, não é levada a sério. E o pior de tudo, gente, é que a Constituição Federal ela já consagra a alienação e o cuidado com o idoso. E no Brasil a gente costuma fazer lei de lei, né? A gente faz uma lei para explicar a Constituição Federal que deveria ser cumprida e não vem sendo cumprida. É claro que para trazer essa abordagem jurídica e entender por que há o descumprimento da lei, por que existe a lei e a população descumpre a lei. Eu acho que essa é a questão mais difícil da gente comentar. Porque como que você alega que você não conhece uma lei do seu próprio país, né? Então eu vou trazer uma abordagem psicológica também, que é a abordagem do Erik Erikson. O Erik Erikson é um psicanalista, ele tem a abordagem psicanalista. E ele passou o Freud. E ele observou várias pessoas vivendo desde a tenra infância até a idade senil. E começou a trabalhar nessas fases de desenvolvimento. Obviamente, eu vou trazer apenas duas fases, que são as fases em que refletem pessoas acima de 60 anos e pessoas acima de 75 anos. E por que eu estou trazendo isso? Para trazer uma forma de consciência para a sociedade do respeito à pessoa. E é engraçado que quando eu me formei, eu lembro que a gente brincava, né? A Constituição fala em dignidade, respeito à pessoa humana. E a gente brincava na faculdade, falava assim, por que existe alguma pessoa que não seja humana? Mas enfim, tudo isso gira em torno da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele é pequeno, ele é de fácil entendimento por qualquer um do povo. Ele não tem mais do que 23 páginas, folha 4 se você imprimir. Ele tem 7 títulos e 118 artigos, que vão dizer mais do mesmo. Mas ele é específico para o idoso. Hoje a gente vive numa sociedade chamadas minorias, né? Mas o idoso, ele não é uma minoria no Brasil. O que o IBGE diz? Que hoje, a cada 100 crianças, existem 80 pessoas na fase de 80 anos. Então eu não estou falando de uma minoria. Eu estou falando de uma população que está cada vez mais crescendo, né? E como que eu entendo o processo de envelhecimento, né? As pessoas nascem velhas, não, né? Existe um processo em que você passa pela infância, você passa pela adolescência, você passa pela vida adulta. E aí, essa lei, ela vai falar especificamente
das pessoas maiores de 60 anos. E é agora que eu vou me apoiar na explicação fisiológica. Como é que eu sinto que eu estou vivenciando a velhice? Primeira coisa que acontece, você não consegue mais ler rótulo. Não lê. Você não lê letras pequenas. Isso é chamado de presbiopia. Tem algumas pessoas, isso geralmente começa nos 50 anos, pouquinho menos, 45 anos, pouquinho mais, 50 anos, né? E o que vai acontecer? Dificuldade para ler letras pequenas. Esse é um dos sinais da parte fisiológica do envelhecimento. Depois de não conseguir letras pequenas, vão aparecer algumas outras situações na visão, como a catarata. É claro que existem doenças em que a catarata acontece antecipadamente, mas existem pessoas que na faixa de 50 anos começam a desenvolver a catarata. Você vai ter menos mobilidade corpórea, ok? Alongamento, exercícios de resistência vão ficar mais difíceis. Você vai ter alguns lapsos de memória. Quando você beber ou comer excesso de gordura, o seu fígado não é mais potente para metabolizar, então aparece o refluxo, aparece a indigestão, né? E esses são os sintomas da velhice. Quando é que começa? Por volta dos 50 anos. Nós vamos ter aí também a menopausa e a andropausa. Para alguns começa mais cedo, como eu já havia dito, 45 anos. Para outros começa um pouquinho mais tarde, por volta dos 55 anos. Mas geralmente, essa parte fisiológica que eu trouxe para vocês é comum a todos, ok? E agora, como funciona a parte psicológica do envelhecimento? Aí eu vou trazer um cientista, que é o Erik Erikson, que eu trouxe para vocês, é um psicólogo que estudou a população, né, todas as faixas etárias, e começou a entender e a dividir o desenvolvimento humano em sentimentos que fazem contraponto. Então, por exemplo, ele chama de idade avançada as pessoas de 60 a 75 anos. O que acontece nessa fase de 60 a 75 anos? A pessoa ela começa a se questionar sobre o que ela viveu. Há uma introspecção. Então, se ela tiver família, ela vai perguntar assim, poxa, eu construí uma boa família? Como foi meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa? Se teve filhos, vai se questionar sobre a criação dos filhos? Eu deixei filhos ou eu vou deixar filhos melhores para o mundo? Tudo isso é uma fase de introspecção. Ela vai se questionar sobre a saúde dela. Ela vai falar assim, eu tenho uma boa saúde para ter chego aos 60 anos? A minha saúde está debilitada? Eu abusei, né? Ela vai fazer esse movimento introspectivo e ela vai perceber aí que ou ela se considera uma pessoa íntegra, fui bem, mandei bem, tô de parabéns, minha família é bacana, tive um bom relacionamento familiar, tenho bons filhos. Ela vai se questionar também sobre o trabalho, desempenhei bem as minhas funções, sou um bom profissional. Ela vai olhar tudo isso aí. E se em algum momento ela vê, ela enxergar que nessa fase anterior aos 60 a 75 anos, ela não desempenhou um bom papel, ela vai entrar num sentimento que o Erik Erikson chamou de desespero. O que significa desespero? Significa que ela vai perceber que ela tem menos vida para frente do que ela teve de vida para trás. E vai ser muito tarde para ela mudar a família, os filhos, os relacionamentos, a questão profissional dela. E isso vai deixar ela em desespero. Ela não vai passar bem essa fase. E essas são questões psicológicas levantadas aqui pelo cientista.
Nesse momento, essa pessoa ela vai procurar se espiritualizar. Ela vai tentar entender o processo de morte. Como funciona o processo de morte? Se há mais mistérios entre o céu e a terra. Ela vai tentar entender tudo isso. Para ter uma integridade. O que é essa integridade? Uma conexão satisfatória consigo mesmo. Tá? Por volta dos 75 anos, que é a fase que o Erik Erikson vai chamar de velhice, vão ocorrer dois sentimentos. E isso é interessante a gente saber. Existe o sentimento em que a pessoa se considera um imortal, e existe um sentimento que a pessoa pode se considerar uma pessoa extinta. O que é isso, gente? Todo mundo já ouviu falar em Moisés, já ouviu falar em Jesus Cristo, já ouviu falar no Einstein, já ouviu falar no Freud. O que significa? Essas pessoas perduram na história, elas fazem história, elas têm uma contribuição social tão grande e tão poderosa a ponto de não serem esquecidas. Essas pessoas se imortalizaram. Elas atingiram o propósito de vida. Porém, existem pessoas que não tiveram esse desenvolvimento social. Elas ficaram mais reservadas ao seio familiar. Não se imortalizaram. Na verdade, elas se imortalizam para a família próxima. E o que significa isso? Ela é conhecida pelos netos. Ela é conhecida pelos filhos. Ela é conhecida pelos irmãos. Ela é conhecida às vezes no bairro, né? E aí ela tem um sentimento de extinção. O que significa isso? Poxa, eu vim e vivi e não me imortalizei, tá? Tudo isso causa um grande sofrimento psíquico, né? Quando as pessoas passam bem essas fases. Então, por exemplo, no caso de integração versus desespero, se a pessoa observa que foi bem, ela vai ter esse sentimento de integração e ela vai ter uma qualidade psíquica. Agora, se ela percebe que ela foi mal, ela entra num sentimento de desespero. Ela não tem qualidade psíquica. E ela vai ter um envelhecimento mais difícil, ok? E aí acontece também por volta dos 75 anos, segundo o Erik Erikson, essa questão entre a imortalidade e a questão entre a extinção. Quando ela se percebe como imortal, ela tem um prazer psíquico, um bem-estar, e ela aceita a morte como um processo natural da vida. Se ela entra em um processo de extinção, essa morte não é aceita, ok? Mas vamos lá, o que eu quero abordar e por que eu tô indo para a psicologia, se eu quero falar sobre alienação etária. Então, recentemente nós ouvimos na mídia uma moça, um adulto de 40 anos, que volta para a faculdade e é ridicularizada pelos colegas, né? Os colegas falam, nossa, o que essa idosa está fazendo aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é idoso? Segundo a lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, idoso é a pessoa acima de 60 anos. Essa matéria que foi veiculada na mídia é sensacionalista, porque a pessoa que entrou na faculdade é uma pessoa de 40 anos. E isso mostra o quê? Uma baixa tolerância social com pessoas mais velhas, ok? Agora, trazendo a lei em si, o que a lei vai estabelecer? O que o Estatuto do Idoso vai falar? Preste atenção que a lei regula uma coisa em que a sociedade não tem consciência. É assim que funciona o processo legislativo. Eu tenho uma sociedade que não está consciente sobre o fato do processo do envelhecimento. E aí eu tenho que criar uma lei
para punir pessoas que não se conscientizam sobre um processo de envelhecimento. Gente, a manutenção hoje legislativa por todos os brasileiros é caríssima. E todo mundo reclama, mas deputado ganha tanto, senador ganha tanto. Mas por que nós precisamos deles? Nós precisamos deles porque a população não tem consciência do seu dever moral. Se eu estou trazendo para vocês uma questão de alienação etária, o que é alienar? Alienar é você ridicularizar, desrespeitar, tirar do convívio social uma determinada pessoa. No caso de alienação parental, eu tenho uma mãe ou um pai falando mal do outro, a mãe ou do outro pai. No caso da alienação etária, o que eu tenho? Uma população ridicularizando um idoso. Isso é sério, isso é grave, isso é falta de respeito. E quando você não respeita, você paga multa. Você vai pagar imposto para manter um monte de deputado, senadores, criando leis. É isso que acontece hoje no Brasil. É isso que acontece. Essa lei foi criada em 2003, nós estamos em 2024. 21 anos atrás a lei foi criada e até hoje ela é desrespeitada. Nós estamos intentando ações jurídicas para que prevaleça o direito do idoso. Olha que contrassenso, que falta de consciência isso. O artigo 3º da lei diz que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa idosa absoluta prioridade à efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Hoje, as casas asilares, que nem mais são chamadas assim, são chamadas casas de longa duração, longa permanência, elas estão cheias de idosos abandonados pela família. O idoso é retirado do seio familiar, colocado numa casa de longa permanência e é abandonado. Isso vem acontecendo diuturnamente, não é novidade para ninguém. Isso é um desrespeito total ao artigo 3º do Estatuto do Idoso. Vamos um pouco mais para frente. O artigo 3º, no parágrafo 1º, inciso 5, vai falar o seguinte: é prioritário o atendimento de pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção para sua própria sobrevivência. A lei é extremamente clara. Ela está falando o seguinte: o bem-estar do idoso se encontra no seio familiar. Porém, caso esse idoso não consiga se manter, esse idoso poderá entrar numa casa de longa permanência, num asilo. Ok. Geralmente o que é feito? Pega-se o dinheiro que o idoso guardou durante a vida toda, ou chama todo mundo da família, e decide por bem colocar o idoso numa casa asilar. Quando é que o idoso deve ir para uma casa asilar? Quando a condição de saúde dele não for tão boa que ele não mereça ficar em casa. Tirando isso, se o idoso tem saúde, capacidade de locomoção, se ele está bem, se ele está íntegro, se ele não está em processo demencial, o melhor lugar para o idoso é a manutenção no lar. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa idosa e você assim a considera, e hoje no Brasil se usa um termo,
Hoje não, né? Desde que eu sou pequena, e ó, já faz um tempo, fala o seguinte, quando a pessoa vai envelhecendo, fala, ela tá gagá. E isso é considerado normal. A minha pergunta é, como você se sentiria se você estivesse numa reunião familiar, você expressasse uma opinião sua e alguém falasse, o idoso tá gagá. Agora vamos mudar o cenário. O idoso é responsável por uma empresa, por uma instituição. Ele trabalha, ele é ativo. Ele está em contato com a sociedade. E aí os parceiros, os colegas de trabalho, os membros da instituição dizem, o idoso está gagá. Isso é crime. Crime. Isso é criminoso. Você conduzir um idoso a uma situação vexatória é crime e está previsto no Estatuto do Idoso. E digo mais. Quem não denuncia, observa a situação, não denuncia, é cúmplice. Quando eu vejo alguém maltratar alguém, humilhar, constranger, ameaçar, isso está previsto no Código Penal, nem precisaria estar no Estatuto do Idoso. Não precisaria, porque já existe legislação avisando sobre isso. Quando você ameaça alguém, constrange alguém, isso é crime. Ele está sujeito às penas de detenção, reclusão e multa. Mas está aqui, está no Instituto do Idoso. No Estatuto, desculpa. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, quando a gente presencia um crime, nós temos o hábito de ir na polícia, né? Então, se você vê um crime, por exemplo, uma mulher está apanhando o marido, se você não denunciar, você é criminoso, tá? Você concorda com o marido surrando a mulher. Se você vê alguém batendo no idoso e você não denunciar, você também é criminoso, porque você concorda com isso. Aí as pessoas têm mania de ir na polícia. Não, não vá na polícia. Denuncie direto no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão responsável pela administração da justiça. Ele vai representar a sociedade. O Ministério Público tem o dever de fazer a denúncia. Se o Ministério Público não existir dentro de um processo dos idosos, da infância e da adolescência, o processo é nulo, de pleno direito. O Ministério Público é o órgão responsável por representar os direitos individuais e coletivos. Onde tem Ministério Público? Dá um Google. Coloca localizar próximo a mim. Não precisa, essa denúncia pode ser anônima. No caso do Estatuto do Idoso, existe até uma coisa muito melhor. Se você ligar 100 no seu celular, no seu telefone, você pode fazer até uma denúncia anônima, em que os direitos do idoso eles estão sendo vilipendiados. Isso é importante a gente ter consciência. Eu falei para vocês do Ministério Público, mas sim, pode fazer a denúncia na polícia, ok? Mas geralmente na polícia essa denúncia é arquivada, porque o crime é de menor potencial ofensivo. O que significa isso? Que ninguém matou. Mas se matar o idoso, você vai na polícia, porque aí vai precisar de perícia criminal. Ok? O que a gente tem de importante aqui também? Além do Ministério Público, você tem na prefeitura um órgão responsável, é o Conselho do Idoso Municipal. Você também tem um Conselho do Idoso Estadual. Você tem um Conselho do Idoso Nacional. Ok? Você pode denunciar para qualquer lugar. Se você presenciar uma cena vexatória em que as pessoas estão humilhando um idoso, denuncie. Isso é crime. Okay? E eu repito, se você não denunciar, você é cúmplice no crime.
Isso é muito importante, tá claro. Okay? Bom, o Estatuto do Idoso também vai falar muito sobre a questão de saúde. E eu gostaria de dizer o seguinte, apesar do SUS ter uma campanha muito negativa, existem hospitais de cuidados paliativos, caso esse idoso esteja imóvel, incapaz. Existe também outros lugares do SUS que são responsáveis hoje pela geriatria e pela gerontologia. Isso está definido na lei do Estatuto do Idoso. Ok? E agora eu quero chegar numa parte também muito importante que vai falar sobre alimentos. Quando a gente tem uma ação de divórcio, é muito comum falar em fixação de alimentos. Vocês já ouviram sobre isso? Acho que vocês já ouviram, né? O que significa alimento? Significa que você vai dar de comer para o idoso? Não, significa que se esse idoso não tem condições financeiras, a responsabilidade é solidária. Significa isso. Para ele morar bem e com dignidade, para ele comer, para ele se locomover, para ele passear, para ele vestir, a responsabilidade é solidária. Só os filhos são responsáveis pelo idoso? Só o cônjuge é responsável pelo idoso? Não. Os irmãos também são, os sobrinhos também são. Todos têm o dever de zelar pela dignidade da pessoa idosa. Quando? Sempre. Se o Ministério Público estiver no processo, ele automaticamente vira alimentos um título extrajudicial e é necessário ser pago. Isso se a família tiver condições também. Caso a família não tenha condições de manter esse idoso, o que é feito? Levanta o trabalho de assistência social, ok? Aí realmente esse idoso vai precisar ir para uma casa asilar que está mais preparada para cuidar da saúde dele. Essa casa asilar provavelmente está preparada para a alimentação do idoso e para o vestuário do idoso, ok? Só que nós estamos olhando uma população brasileira que, apesar do envelhecimento físico, ela mantém a capacidade cognitiva. E isso eu gostaria que ficasse claro. Okay? Hoje nós temos idosos produtivos com 80 anos de idade. Hoje a idade, ela não representa muita coisa, a não ser a falta ou a deficiência da locomoção. Nós avançamos muito em termos médicos. A vida está se prolongando. É estranho, né? A gente falar assim, a pessoa fez 100 anos, né? Provavelmente daqui a 50 anos vai ser comum falar uma pessoa fez 100 anos. Nós saímos numa época de 1920, 1930, onde não existia nem anestesia, não existia vacina, não existiam antibióticos. E a gente está caminhando para uma era onde a medicina está hiper avançada. Está sendo estudado sobre fitoterápicos, sobre colocar vitamina à disposição do idoso. Tudo isso vem sendo estudado. E o que a gente observa é, como eu disse, uma população cada vez mais idosa. Só que, em contrapartida, eu tenho um povo muito mais ignorante sobre uma das fases do desenvolvimento humano, que é a velhice. Ok? O que eu separei para a gente bater uma conversa nessa live, que é uma das coisas que eu tô sendo mais procurada e é assustador. Porque esse tipo de crime que eu vou trazer agora, ele não está sendo cometido em famílias de baixa renda, que precisam da defensoria pública. Não. Isso está chegando até mim, um advogado particular, em que é meu dever e minha obrigação, tanto psicologicamente como juridicamente, denunciar. Se eu tenho ciência de um crime cometido contra um idoso, eu tenho a obrigação ética de fazer a denúncia.
Os senhores também. Mas eu tenho por questão profissional. Então, eu quero conversar porque não é difícil. Ler o Código do Idoso, o Estatuto do Idoso, que não tem mais que 23 páginas, não tem mais que 118 artigos, e vem numa linguagem muito simplificada. E que todo mundo deveria ter acesso, todo mundo deveria baixar ali no planalto.gov.br a Lei 10.741 de 2003 e ter acesso a esse tipo de informação. É necessário isso. O idoso não é mais uma minoria social. O idoso é uma grande maioria. Nós vamos envelhecer. Eu já estou em processo de envelhecimento, digamos assim. Né? Então a gente vai olhar e eu vou trazer agora artigo por artigo, vou conversar com vocês sobre isso, porque não é difícil entender. Eu vou esclarecer um outro ponto juridicamente aqui, mas eu gostaria que todos que tivessem a oportunidade baixassem esse estatuto. Simples, por sinal. O artigo 96, ele tipifica como crime discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio e instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. A pena é reclusão, cadeia, de 6 meses a 1 ano e multa. E aí ele traz no seu parágrafo 1º que no mesmo crime incorre, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena é aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou a responsabilidade do agente. Então vamos comentar sobre isso. Quando a pessoa vai envelhecendo, e nós falamos das fases de desenvolvimento do Erik Erikson, é muito comum ele pedir para um filho, para um sobrinho, que o represente. Ele passa uma procuração, porque ele tem dificuldade de locomoção. Isso não significa que ele não está lúcido, significa que ele já está cansado. Para ir no cartório, por exemplo, para ir no banco. Tem uma coisa também que está acontecendo especificamente com a nossa geração, que é a dificuldade da internet, dos meios eletrônicos. Os idosos, eles tinham o hábito de trabalhar com escaninhos, eles escreviam, eles usavam máquina de escrever. Eles têm pouco apego à informática. Se bem que hoje eu posso dizer que muitos idosos usam bem o Instagram, usam bem o Facebook, trabalharam bem nas eleições através do WhatsApp. Isso hoje está se tornando uma realidade. Mas muitos ainda têm bastante dificuldade com esses instrumentos eletrônicos, né? E o que acontece? Quando ele nomeia um procurador, porque ele está com dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de entender a internet, ele confia que essa pessoa vai representá-lo. No banco, que essa pessoa não vai sacanear ele em contratos. Ele confia. E o que vem acontecendo? Gente, eu retomo, não é a população de baixa renda que eu estou falando aqui. Eu estou falando das classes de média e alta. O que essa pessoa faz? Ela ridiculariza esse idoso. Falei, eita, gagá, ele assinou isso e nem lembra. Às vezes o idoso nem leu. Porque como eu falei que um dos problemas fisiológicos do idoso, lá com uns 45, 50, 55 anos, chama presbiopia. Ele não consegue ler letra pequena. E às vezes contrato ou qualquer coisa está em letra pequenininha.
E ele tem preguiça. Tem mesmo. Porque ele tem vista cansada. E às vezes ele não consegue ler. E ele confia que aquela pessoa que está representando ele junto a uma instituição financeira ou realizando um contrato não está sacaneando. Está ajudando. Ok? Isso é importante ser observado. Não chegar para o gerente do banco e dizer assim, minha mãe, meu avô, meu pai, minha tia. Então, gaga. Isso é vexatório. Principalmente se o idoso conta com lucidez. Vamos lá, gente. Outro artigo legal que eu quero trazer para vocês é o artigo 98. Ele fala sobre o crime de abandonar pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado judicial. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Vocês já devem ter visto pela internet situações de idosos que estão em casas asilares e eles passam o Natal sozinhos, eles passam finais de semana sozinhos. Idosos que estão em hospital. E a família deixa lá, passa 10, 15 dias sem ver o idoso. Isso é abandono, gente. Isso é abandono. Isso é abandono de pessoa. Se esse idoso estiver doente, se ele for incapaz de se locomover, isso é abandono de incapaz. E isso é sério e isso é crime. É como abandonar um filho pequeno de 1 ano dentro de casa e ir pra balada. É a mesma coisa. Agora é impressionante, né? A gente fazer uma live para contar isso. Isso vem acontecendo dioturnamente. Isso vem sendo desrespeitado dioturnamente. Ah, mas eu não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, sempre me trataram mal. Tem um problema. Gente, vai fazer terapia. A lei obriga o familiar a tutelar esse idoso. Quando o idoso realmente está em processo demencial, processo de Alzheimer, qualquer outra doença, existe um processo chamado curatela. Você decreta a incapacidade para a vida civil do idoso. Aí você vai prestar contas lá no judiciário, vai contar para o Ministério Público com o que você está gastando dinheiro do idoso, onde o idoso está, se ele está bem nutrido, bem vestido e tal e tal. Mas se esse idoso está lúcido, abandonar um idoso em hospital, em casa asilar, é humilhação. Isso é humilhação. Isso não é defender de família. E quem é essa família? É só os filhos, o cônjuge? Não, como eu repito para vocês. São os irmãos, são os sobrinhos. E isso deve ser levado em consideração, ok? Eu vou passar para o próximo artigo. Eu tô pulando, tá, gente? Porque senão essa live vai ficar muito extensa. Que é o artigo 102 do Estatuto do Idoso. Ele vai dizer o seguinte: apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensões ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok. Essa praticamente é o boom das ações que estão chegando nos advogados particulares. Eu tô até aqui, aquela amiga legal entrou, e é advogada e não me deixa mentir sozinha. O que está acontecendo hoje? A conta do banco, ela tá muito fácil de ser movimentada, né? Você movimenta pelo celular. Aí você faz o quê? O que a pessoa idosa faz? Ela não enxerga o celular, ela não sabe como mexer no banco pela internet. Ela acredita que o filho, a filha, o sobrinho vai gerir a conta bancária dela. E aí ela faz o reconhecimento facial lá e a pessoa fica na administração dessa conta.
E o que acontece? Essa pessoa vai passear de Uber, vai gastar dinheiro, vai comprar roupa com a pensão do idoso. Gente, isso é crime, isso está previsto. Isso é sério. Isso é abandono. Isso deve ser olhado. Agora vamos lá para o 104. O que está acontecendo e com a internet cada vez está pior. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena, detenção de 6 meses, 2 anos e multa. Olha só que interessante o que a lei prevê. Que a pessoa está devendo, a pessoa idosa deve para outro, por exemplo, está devendo uma conta de luz, está devendo uma conta de água, está devendo medicamento. Aí a pessoa pega o cartão dela e fala, você não vai gastar nada, eu vou pegar o dinheiro que você está me devendo. Existe isso. Existe. Inacreditável, né? Isso é crime. Ok? Está previsto no Estatuto do Idoso. Vamos lá, artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Pena, detenção de 1 a 3 anos de multa. Recentemente eu estava olhando as mídias sociais, existe um canal de uma pessoa que contava o processo do Alzheimer de uma pessoa idosa, que no caso era a avó dele. Então ele usava um canal da internet para contar o processo de demência do Alzheimer da avó. Gente, isso é altamente vexatório. Essa pessoa não tem nem consciência do que está acontecendo. Um dos processos do Alzheimer é a agressividade. Essa pessoa se torna agressiva. E era impressionante, quando essa senhora com Alzheimer, ela tinha um episódio de agressividade, o neto gravava e mostrava, e tinha um monte de views, um monte de likes. Eu fiquei me questionando quando eu assisti isso, se isso de fato era empatia pelo envelhecimento e pela doença, ou se isso era uma curiosidade mórbida para assistir um idoso sendo agressivo. Bom, deixo bem claro que isso daqui é crime. Ok? Você expor uma das fases do desenvolvimento humano que mais necessita de carinho como uma forma de estudo social sobre doença, é crime, gente. Isso não devia nem existir. Tá? Aí eu vou ter aqui, esse é bem comum, tá? Tá no artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins da administração de seus bens e dele dispor livremente. A pena é reclusão de 2 a 4 anos. Eu vou contar essa. O idoso sofreu um AVC, sofreu uma doença. Ninguém tem procuração dele para mexer no banco, não tem curatela, não tem nada. Então, ao invés de fazer o processo de curatela, alguém pega um documento, leva até o hospital para o idoso assinar. Gente, isso é crime. A pessoa está imóvel. O seu dever é zelar por essa pessoa, não expor essa pessoa. Como é que você pega um documento para uma pessoa que está doente, que está acamada, e leva para assinar? Mas estranho é que a pessoa de boa fé, o idoso de boa fé, assina. Por quê?
Porque ele acredita que aquela pessoa vai defendê-lo. Vai defendê-lo. O que é isso? Estelionato, né? Já existe essa previsão no Código Penal. E, curiosamente, está novamente aqui no Estatuto do Idoso. Por que será que isso está aqui, gente? Porque isso é cometido diuturnamente. Artigo 108. E esse é muito pesado. É lavrar ato notorial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos e sem a devida representação legal. Além de fazer a pessoa assinar a procuração, ainda registra e reconhece firme em cartório. Isso é crime. A pena é reclusão de 2 a 4 anos. Bom, eu separei só isso. Eu teria muito mais para falar do Estatuto do Idoso, mas eu acho que se tornaria uma live muito chata, muito densa. Mas eu quero trazer alguns princípios para vocês. Eu falei sobre as fases do desenvolvimento humano, sobre o Erik Erikson, como um processo de envelhecer é um processo difícil, porque às vezes a cabeça tá lúcida e a pessoa não tem mobilidade, ok? As pessoas que cuidam têm um dever de guarda, têm um dever de zelo, não devem expor a pessoa. Se você pegar uma procuração para administrar bens de idosos, realizar contratos em nome de idosos, tem o dever de zelo, tem o dever de guarda. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você está cometendo crime. E qual é o jeito certo? E agora vamos para a solução da coisa. Eu tenho um idoso que ele está imóvel, mas ele está lúcido. Conversa com esse idoso. Fala, viu? Vamos fazer uma procuração? Vamos chamar o Ministério Público? Não tem problema, gente. Isso é o comum a ser feito. Ou faz um processo de curatela. Você entra com um processo de curatela. Primeiro, você tem que pedir autorização para todos os membros da família. Se ninguém tem interesse em administrar os bens desse idoso, ascendentes primeiro, depois descendentes. E entra com um processo de curatela. O Ministério Público vai participar. E você vai estar representando legalmente o idoso. Isso é a forma correta. Outra coisa, palavras depreciativas, como está gagá, não usa. Como é que você sentiria se alguém falasse isso de você? A gente tem alguns exemplos sociais, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está falando, a gente deprecia, fala, essa pessoa é louca. Essa pessoa está gagá. Crime. Isso é constranger, é humilhar, isso é vexatório. Enfim, eu trouxe essa live hoje porque esse assunto, que deveria ser estritamente de ordem pública, onde o Ministério Público deveria agir de ofício, mediante a denúncia, ele está chegando a advogados privados. Quando um assunto desse chega a advogados particulares, você percebe que a população desconhece a lei. A população não respeita a lei. Se você assistiu essa live, tem conhecimento agora desses artigos, dessa lei, da situação psicológica, dessa fase do desenvolvimento humano, se você deixar de denunciar um crime contra uma pessoa acima de 60 anos, você é cúmplice. E isso tem que estar claro para toda a população brasileira. Se você vir alguém batendo no idoso e você não denunciar, isso é crime. Se você vir essa pessoa sendo maltratada na frente de outras milhares, é crime.
Se você vir um sobrinho, uma tia, alguém mandar esse idoso assinar uma procuração e ele estiver adoentado, e você não denunciar e você não se manifestar, isso é crime. Nós não podemos nos aproveitar da fragilidade do outro. Isso deveria ser inato. Ninguém se aproveita da fragilidade de uma criança. E isso deveria ser inato. Não precisa ter lei. Quando tem lei, é o que eu falei no começo da live. Significa que é uma população sem consciência. É uma população realmente que tem que gastar dinheiro com deputado e senador. Sabe por quê? Porque não sabe viver sem lei. Não pode haver omissão. Alienação etária é crime. Crime. Previsto na Lei 10.741, vulgarmente chamada de Estatuto do Idoso. Se você nunca leu, baixa no planalto.gov.br, é gratuita. Se você imprimir, não vai ter mais de 23 páginas. São 118 artigos autoexplicativos que vão falar em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação a respeito, à integridade física. Vão explicar como o SUS é legal para a população de baixa renda, como acolhe esses idosos. Vai explicar que a família ela tem prioridade em detrimento à internação asilar, hoje chamada de casas de longa permanência. Tudo isso traz um conceito de moralidade inato. Isso é coisa que vem de berço. Então, eu deixo aqui para vocês a minha indignação com essas ações que eu venho recebendo, a minha indignação sobre comentários maldosos sobre idosos em redes sociais, a minha indignação por famílias que desrespeitam o idoso, que os levam a erro. Deixo minha indignação aqui para vocês e peço que também estudem psicologicamente as fases do envelhecimento humano. Se nada der errado nessa vida, todos nós vamos envelhecer. E é prioridade hoje no Brasil as pessoas entenderem sobre as fases de desenvolvimento humano, inclusive a velhice. A velhice, ela contém a sabedoria de quem já acertou, de quem já errou, de quem viveu muito. Isso está na velhice. Se você tem conflitos com seu pai, com a sua mãe, e não quer cuidar deles, não tem problema. Você contrate um cuidador, mas não deixe de prestar atendimento. Sugiro também que faça análise para entender por que você ainda guarda mágoas do seu pai e da sua mãe, que são pessoas que lhe deram a vida. E não tem bem mais precioso no mundo do que ter o direito a viver. Ok? Um abraço a todos que me acompanharam. Muito obrigada. Se sobrar alguma questão, eu estou disposta a responder. Se alguém precisar do link da lei, também estou disposta a mandar. Trago esse tema hoje para vocês porque descobri que é uma falta de consciência da sociedade e uma falta de consciência social. E é muito triste a gente ter que fazer uma live explicando sobre os direitos dos idosos. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, gente.